Índice Bovespa 150 mil pontos até o final de 2024, será que isso pode acontecer? Tivemos agora, nos últimos dias, uma explosão no preço das ações brasileiras. A gente chegou numa oportunidade muito grande aqui no mês de junho, depois a gente teve uma grande alta, uma breve correção e mais uma alta. A gente engata e estamos muito, mas muito próximos de romper o topo histórico nominal do índice Bovespa, que foi conquistado no fim do ano passado, na casa aí dos 134 mil pontos. Mas será que a gente tem sustentabilidade? Será que as ações brasileiras vão continuar valorizando? Ou será que isso aqui é simplesmente uma alta de curto prazo e as ações vão passar a cair, não vale mais a pena investir tanto nas ações brasileiras? É sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Antes só de eu entrar profundamente nisso, eu quero fazer só uma pergunta para você. Você comprou ações brasileiras nos últimos 2 meses? Sim ou não? Manda aqui embaixo nos comentários. Você comprou ações brasileiras nos últimos 2 meses? Sim ou não? Quero saber o sentimento de vocês em relação às ações, tá bom? Se você já sabe que o conteúdo vai ser profundo, aqui embaixo já toca no botão de gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que a gente divulga por aqui. Então o que acontece, meus queridos? Nós vimos justamente as ações, estamos vendo, né, desde 2022 um ciclo de alta nas ações brasileiras. É normal que as ações elas valorizem, elas subam caindo, né? Então elas valorizem, passam por um resfriamento, uma realização de lucros, valorizam, passam por um resfriamento, uma realização de lucros e assim por diante. Principalmente no Brasil. Por quê? O Brasil é um país muito especulativo. O Brasil é um país onde você não tem grandes investidores montando posições de longo prazo. Eles compram quando está barato, quando tem um lucro razoável, vendem parcialmente e assim por diante. Poucos são aqueles investidores de fato. Tem muito especulador estrangeiro investindo no Brasil, mas muito pouco investidor. Então aqui a gente vê os ciclos muito mais marcados, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, para as ações americanas, a gente vê esses ciclos, mas bem menos marcados. A gente vê realizações normal, mas são realizações menores, né? Isso por quê? Porque Estados Unidos é um país para posição e Brasil, emergente, é um país mais voltado, né, para aproveitar esses momentos e fazer especulação. Infelizmente é assim que as coisas funcionam. Não é como eu gostaria que fossem, mas é como as coisas funcionam. E a gente vê aqui que a gente está passando por uma valorização tremenda, saímos lá dos 119 mil pontos. Inclusive gravei um vídeo, mostrei para vocês, que eu mandei para os meus alunos, mandei 119 mil pontos, essa queda aqui é o máximo que pode chegar, ou o máximo é 114, na verdade, né? Mas é um bom ponto de entrada ou 114. Em alguns vídeos anteriores eu mostrei um print que eu mandei para os meus mentorados, né? Porque a gente estava acompanhando todo o desenrolar dessa história. Mas por que isso está acontecendo? É muito importante que você tenha entendimento, né, sobre o porquê que essa alta está acontecendo. Entendendo o porquê que as ações estão valorizando no Brasil, você consegue ver, opa, será que esse movimento continua? Será que é simplesmente uma questão de curto prazo? Vamos analisar por que isso está acontecendo. E eu já vou te explicar exatamente o porquê, mas eu quero que você anote uma frase antes. No curto prazo, bolsa é juros. Anota aí. Anotou? Estou esperando. Anota aí. No curto prazo, bolsa é juros. Olha só o que é que está acontecendo. A gente está vendo aqui na linha azul o nosso índice Bovespa, ou seja, a rentabilidade média das ações no Brasil. E na linha verde a gente está vendo a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Então é nítido, gente. Subiu o juro, ações desvalorizam. Aqui já está contabilizado os dividendos, tá? Caiu o juro, ações valorizam. Subiu o juro, ações desvalorizam. Caiu o juro, ações valorizam. Muito simples. Por que essa dinâmica acontece, né? Por quê? O quanto que uma empresa paga de juros pela dívida que ela tem, né? Pelos empréstimos que ela tem, uma grande parte disso está correlacionada com a nossa taxa Selic, né? Quando você vai pegar um empréstimo, né, e 99% das ações das empresas que têm ações na bolsa, elas têm dívidas, elas vão pegar uma dívida pré-fixada, muito raro, atrelada à inflação, mais corriqueiro, ou atrelada ao CDI, a nossa taxa Selic, né? O CDI está atrelado à taxa Selic, então se eu pego uma dívida atrelada ao CDI, eu estou atrelado à taxa Selic. Se a taxa Selic cai, o que acontece? Pelo menos uma boa parte dos juros que as empresas pagam pelas suas dívidas diminui. Então, se diminui quanto eu pago de juro pela dívida, sobra o que na ponta? Lucro líquido. Lucro líquido. Eu quero que você anote uma outra frase agora. O preço segue o lucro. O preço segue o lucro. Primeiro eu falei, no curto prazo, bolsa é juros. E o preço segue o lucro. Então, se o juro da economia está caindo, os lucros da maioria das empresas devem aumentar. Se o lucro da maioria das empresas deve aumentar, o preço segue o lucro. E, obviamente, se o lucro aumenta, os dividendos também aumentam. Então, é um cenário
positivo. Ah, Vinícius, mas o nosso juro aqui agora, ó, ele parou de cair, ele está estacionado. Por que o nosso juro está estacionado? Já conversamos sobre isso, se você me acompanha por aqui. É porque o juro americano ainda não caiu. Você que me acompanha mais tempo, desde o ano passado, eu nunca entrei nessa farra, nessa historinha de que a taxa de juros do Brasil vai cair para 8%, para 9% sozinho. Sempre comentei, não tem como o juro brasileiro cair mais do que, ou melhor, cair abaixo dos 10%. Tá? Inclusive, fico feliz que eles estão sendo mais conservadores e deixando em 10,5%. Por que não tem como? Por conta do juro americano. Juro americano em 5,5%, juro brasileiro em 10,5%. O juro americano precisa cair para o nosso juro aqui poder cair mais. Ah, Vinícius, mas o juro ele pode aumentar, o Banco Central está sendo mais severo nisso, dizendo que talvez possa aumentar. Na minha avaliação pessoal, isso é mais um artifício para eles tentarem sensibilizar as lideranças do nosso país a resolver o problema econômico, a resolver o problema fiscal do Brasil, né? A parar de gastar tanto, a parar de gerar tanto déficit e assim por diante. Mas eu acho difícil que isso vá acontecer. Por quê? Se a taxa de juros americana está caindo, a gente tem uma certa permissão para a nossa taxa de juros aqui no Brasil cair mais. Por que a nossa taxa de juros hoje não consegue cair? Por conta disso aqui, ó. Você pega taxa de juros do Brasil menos a taxa de juros americana, algo chamado diferencial de juro. O diferencial de juro entre Brasil e Estados Unidos está no segundo menor patamar da história. A gente só veio para um patamar aqui abaixo dos 6% de diferencial aqui entre 2018 e 2019, certo? E agora, né? E por que isso é relevante? Porque geralmente o investidor estrangeiro ele cobra uns 6% a mais de juros no Brasil para ele topar investir aqui no Brasil, para ele entrar com seus dólares aqui no Brasil e investir aqui no Brasil. Se a diferença da rentabilidade da renda fixa entre o que rende no Brasil e nos Estados Unidos fica abaixo de 6%, de 5%, começa a sair dólar. Os investidores estrangeiros começam a sair daqui. E eles fazem o quê? Tiram seus dólares daqui, o dólar dispara, a inflação começa a subir, você já está vendo a inflação subindo, bateu 4%, 4,23%, agora bateu 4,5% nos últimos 12 meses. Né? Então, como a gente tem os Estados Unidos que provavelmente vão derrubar o juro agora já em setembro, o que acontece? Você tem uma permissão para a taxa de juros aqui no Brasil cair, porque o cenário nos Estados Unidos fica menos atrativo. Né? A força do dólar fica um pouquinho menor quando a gente olha só pelo espectro do juro. Então você tem essa permissão da gente cair mais um pouquinho e manter esse diferencial de 5%, 6% que é saudável. Então a nossa taxa de juros ela vai poder cair à medida que a taxa de juros americana cair junto. Tá? Se o juro americano não cair, isso é um risco. A nossa taxa de juros não deve cair também, porque a gente precisa ter esse diferencial de pelo menos 5% para não ter uma saída de dólar muito massiva e uma explosão na cotação do dólar para 6, 6,50, 7 reais e assim por diante. Porque aconteceria isso se a gente derrubasse o juro na canetada. Então, como o mercado acredita que o juro americano vai cair a partir de setembro, ele já antecipa. Se o juro americano vai cair em setembro, o juro brasileiro vai poder cair no futuro e, com isso, até porque a gente não está tão assim fora da meta, segundo as expectativas para os próximos anos, mas isso é uma outra história, então por isso a gente vê as ações valorizando. Mas não só por isso, a gente já vê diversas empresas de setores completamente diferentes registrando lucro recorde e crescimento massivo nos lucros. Eu vou mostrar aqui para você. Isso é impacto do quê? Duas coisas importantes. Primeiro, muitas dessas empresas têm proteção contra a inflação, atuam em setores perenes que conseguem repassar preço para o cliente, repassar a inflação para o cliente. E, segundo ponto, a gente já teve uma queda na taxa de juros de 3,75% até 10,5%. Então, a despesa financeira, ou seja, o juro que as empresas pagam pelas dívidas que elas já têm, estão menores. Com isso, o lucro dispara. Dá só uma olhada em alguns resultados de diversas ações de setores completamente diferentes que a gente teve agora no segundo trimestre de 2024. Olha só, Banco do Brasil tem lucro de 9,5 bilhões de reais no segundo trimestre, alta de 8%. Quanto que foi a inflação dos últimos 12 meses? Podemos debater aqui porque cada um pode medir a inflação de uma forma, mas a inflação oficial não foi 8%. E o banco está conseguindo crescer em 8%. A rentabilidade do banco, 21,6%. Tá? Itaú bateu os 10 bilhões de lucro trimestral. Olha que loucura. Uma alta anual de 15%. Itaú é uma máquina de fazer dinheiro. Né? Vamos olhar o Bradesco. Inclusive o Bradesco estava passando por dificuldade. Fiz muitos vídeos falando, oportunidade. Está disparando agora 15% em poucos dias. Bradesco tem lucro recorrente de 4,7 bi no segundo trimestre, alta anual de 4,4%. Bancões tem lucro recorde de quase 27 bilhões no segundo trimestre.
Tá? E a gente veio, inclusive, trata-se do maior lucro trimestral consolidado já registrado em valores nominais pelos chamados bancões. Então, o maior lucro da história, né? A gente vê aqui, empresa de outro setor, então eu falei sobre os bancos primeiro. A Transmissão Paulista, empresa de transmissão da energia, lucro salto 63% no segundo trimestre. Resultados nos deixam animados. Capacidade da gestão da empresa. Cerela, construção civil, que eu falo bastante para vocês. Empresa de construção civil, você pode fazer uma posição tática, né? Uma posição temporária. Quando a gente tem queda nos juros, quando os juros devem continuar caindo. Já fizemos essa leitura de juro americano, juro brasileiro deve vir para baixo por conta do juro americano, não por competência interna. Então a gente vê aqui o cenário para o setor de construção civil aquecendo, esquentando. Cerela avança 47% no lucro, lucrando 400 milhões só no segundo trimestre. Tá? Então pegamos banco, energia, construção civil, vamos pegar o agro, Kepler Weber, registra crescimento de 10,9% no lucro no segundo trimestre do ano. Uma empresa focada nessa parte de infraestrutura para o agro. Né? E aí vamos refletir um pouquinho sobre esses setores. Né? Banco, gente, banco tem lucro sempre. Por quê? Ou o banco ele lucra porque ele cobra uma alta taxa, né? Poxa, taxa de juros está em alta, ninguém quer pegar empréstimo. Mas aí quem pega empréstimo, vai pagar um juro gigantesco. Então tem um spread maior. O lucro vem pela margem de lucro. Agora, juro está caindo, cada vez cai mais. O que acontece? O banco começa a cobrar uma taxa de juros menor. Só que como o juro está menor, muito mais gente quer pegar dívida. Né? Por quê? O seu investimento em renda fixa não rende mais tanto. Então vamos montar a empresa, vamos investir no negócio, vamos expandir. Já que não dá para dormir em berço esplêndido. Né? Então o que acontece? Você vê uma atividade bancária melhorando, os lucros subindo, não porque a margem de lucro está alta, mas por conta da escala, o poder da escala. Empresta dinheiro para mais gente. Você pega uma empresa de energia, transmissão de energia, você tem naturalmente a inflação sendo repassada para o cliente. Então você pode ter um caos na economia. O que acontece? Você tem inflação repassada para o cliente. Você pega uma empresa de construção civil, juro para baixo, lucro de construtora para cima. Não tem jeito, gente. Por quê? Durante toda a época de juros altos, todo mundo fica com aquele sonho engavetado do seu imóvel, da casa própria. Daqui a pouco o juro cede um pouquinho, vamos comprar imóvel. Essa é a oportunidade. Por quê? Viés da disponibilidade. O juro estava alto, daqui a pouco vai subir de novo, vamos comprar logo. E tem uma corrida, o setor imobiliário valoriza. Você tem o agro. O agro se beneficia do quê? Aumento populacional, devemos continuar tendo aumento populacional durante mais algumas décadas. Se beneficia Kepler Weber, por exemplo, se beneficia do fato de o Brasil ter uma estrutura no agro muito fraca. Inclusive, o Brasil perde bilhões e bilhões de reais por ter essa infraestrutura muito fraca. E ela é uma das empresas que faz essa construção da infraestrutura necessária, silos, etc., para o agronegócio. É uma empresa, querendo ou não, é dolarizado de uma forma indireta, porque o agro é dolarizado, todas as vendas de grãos, tudo em dólar, então com o dólar para cima, o que acontece? As empresas rurais lucrando mais, elas investem mais em infraestrutura e assim por diante. Então você percebe que todos esses setores têm uma correlação com o juro, com o momento econômico. Por isso que é importante você saber ler o momento econômico, porque lendo o momento econômico você vê, tem sustentabilidade tranquilamente para o índice Bovespa continuar subindo, para as ações no Brasil continuarem valorizando. E você nunca viu aqui uma mudança de discurso. Eu nunca falei, agora é o caos, as ações brasileiras não vão mais valorizar. Inclusive foi muito rechaçado no fim de 2022, 2023, por tentar dissociar essa ideia de que eu concordando ou não com questões econômicas que acontecem no país, eu tenho que ter uma análise isenta e entender, poxa, juro para baixo no curto prazo, bolsa é juros. Juro para baixo é ações para cima. Por quê? Porque é o lucro das empresas para cima e o preço segue o lucro. Então, sim, eu acredito que vamos chegar inevitavelmente ao índice Bovespa para 150 mil pontos. Não sei se vai ser em 2024, mas não me preocupo muito com essa questão temporal, 3 meses, 4 meses. Mas é uma questão, na minha avaliação pessoal, Vinícius, inevitável. Por quê? Vamos ver lucro expandindo. Por quê? Devemos ver taxa de juros caindo. Duvido a gente ter aumento de juros até o fim de 2026. Cada um tira as suas conclusões do porquê. Mas duvido isso acontecer, isso vai impactar no juro de curto prazo. Poxa, e no longo prazo? Longo prazo é outra história. No médio e longo prazo é outra história. Tem muitas empresas que não vão ser um bom negócio. Cerela não vai ser um bom negócio para ter para sempre. É um negócio sazonal, pontual, do momento. Né? Poxa, e se o Brasil entrar num grande problema econômico, o que acontece? Inclusive, as ações de empresas perenes, consolidadas, vão desvalorizar muito. É só você ver o que aconteceu ali em 2016, por exemplo, 2015, 2016, com o Banco do Brasil, com as empresas de energia, né? Desvalorizaram 50%, mais de 50%. Então você pode ter uma perda patrimonial relevante se você não usar a nossa estratégia. Que estratégia, né? A estratégia que a gente traz justamente do exterior, não sei se você conhece, mas a estratégia das anti-ações. Como assim? Olha só.
Nessa matéria da Forbes, você vê que existe uma classe de investimentos chamada fundos de hedge, né? Nada mais são do que hedge funds. Os hedge funds são a classe de ativos definitiva para investidores ultra ricos. Elas administram mais de 4 trilhões em investimentos. Isso aqui foi criado, você pode ver, na década de 70, na década de 80, quando a economia começou a ficar um pouco mais atribulada, um pouco mais volátil pelo fim do lastro do dólar no ouro. Né? Você vê que esses hedge funds hoje têm mais de 100 bilhões cada um em investimentos. É muito dinheiro e há muito tempo. Qual é o grande objetivo dos hedge funds? Os fundos de hedge são projetados para atingir altos retornos absolutos, independente das condições de mercado. É isso que eu chamo de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. É isso que eu chamo de anti-ações. Anti-ações é o nome carinhoso que eu dei para um termo técnico chamado investimento de hedge, investimento de proteção. Por que eu tenho investimento de hedge? Por que eu tenho anti-ações? Porque eu sei que esse cenário de curto prazo na economia, ele é de curto prazo, ele é temporário. O juro americano não vai cair para sempre. O nosso juro só vai conseguir cair com a queda do juro americano. Quando o juro americano parar de cair, estacionar ali em 13,5%, 3%, 4%, o que acontece? Azedou o cenário para a gente. Porque a gente não está tendo competência interna para fazer a economia crescer, para fazer a economia multiplicar de forma sustentável. Então aí a gente vai começar a ter impacto. Então eu tenho uma maior exposição às ações hoje, sem dúvidas, tenho menos anti-ações, mas eu tenho ali. À medida que o tempo vai passando, eu vou aumentando minha exposição em anti-ações. E é importante eu ter sempre. Você pode ver que as anti-ações estão disparando em 2024. Se eu tivesse uma posição pequena, uma posição fraca, eu teria me dado muito mal de rentabilidade até esse momento do ano. Quer ver? Dá só uma olhada aqui na minha tela. Enquanto a gente vê as ações no ano, vamos pegar em termos percentuais, desvalorizando 2%, é isso mesmo? Desvalorizando 1%, eu vejo um tipo de anti-ação aqui valorizando 11,67% e eu vejo uma outra anti-ação aqui valorizando 34% no ano. E já chegou a valorizar, voltou um pouquinho, 39% no ano. Então, olha só, como é que eu vou ter resultado ruim se eu consigo lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa? Você percebe? Ações desvalorizando, cenário de lenga-lenga, anti-ações disparando. É justamente isso que eu vou ensinar no nosso evento online, gratuito, sem enrolação e ao vivo pela primeira vez na história, que vai acontecer agora nos próximos dias, chamado Os Segredos do Investidor Sempre em Alta. Lá eu vou abrir a caixa preta para você que quer aproveitar essa oportunidade das ações do Brasil, aproveitar esse pivô, essa queda na taxa de juros americana. Eu vou mostrar o que você tem que fazer para você também conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior também, para você ter esse tipo de resultado tanto aqui quanto lá fora, tanto em real quanto em dólar. Inclusive eu vou entregar uma estrutura inicial pronta para você já ir com a mão na massa, se você quiser, a decisão final do investimento é sua, mas para você já conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior, tá bom? Para participar, gente, é muito simples. É só você tocar no link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai para essa página e coloca os seus dados aqui para a gente conseguir te mandar todo o material e aguarda que a gente já vai começar a mandar alguns materiais de aquecimento importantes para vocês, tá bom? Convido você fortemente para isso. Seu resultado neste ano na Bolsa de Valores, você já viu pelo gráfico passado, poderia estar muito melhor se você já soubesse fazer isso, tá bom, queridos? É isso, um grande abraço para você, Deus abençoe você e sua família. Se não se inscreveu no canal, te inscreve, ativa o sininho, toca aqui em gostei, compartilha esse vídeo. Eu te vejo nos Segredos do Investidor Sempre em Alta. Toca embaixo e se inscreve, tá bom? Um abraço e até mais.